Certamente você já ouviu que quando você financia para um longo período, você paga 2 vezes o preço daquele produto. Ah, financiei um carro em não sei quantos meses, ao final de todas as parcelas pagas, eu paguei 2 carros. Já certamente você também já ouviu, ou provavelmente você já ouviu, que tabela saque para financiamento imobiliário é melhor do que a tabela price, porque ao final do período você paga menos juros. Essas duas análises têm um problema de compreensão de matemática financeira que levam a erros de julgamento. E aqui você vai aprender, se você ficar até o final desse vídeo, a não ser como 99,99% das pessoas que não sabem avaliar corretamente financiamento. Mas antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero me apresentar para você. Eu sou o professor Ellison de Andrade, mestre e doutor em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo. Eu sou autor do livro Aprenda a Investir por Conta Própria, então se você gosta de investimentos, clica no link da descrição desse vídeo ou entra na Amazon e procura por esse livro. Você vai ver que ele está sendo muito bem avaliado por quem leu e é um dos melhores livros que você vai encontrar na internet, sério e técnico para aprender a investir, aprender a diversificar seus investimentos. E a premissa desse nosso canal é que más decisões aprisionam, boas decisões libertam. E aqui eu te ensino a tomar boas decisões, no caso do vídeo de hoje, sobre financiamento. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lousa das decisões financeiras. Eu vou acertar aqui a minha planilhinha Excel para você poder enxergar perfeitamente. Vou dar um zoom. E a partir de agora você vai começar a entender qual é esse erro que a maioria das pessoas comete quando vai analisar financiamento imobiliário. Então vamos, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa explanação. Vamos imaginar que eu tenho duas pessoas me pedindo dinheiro. Então nós temos aqui o João, que está me pedindo dinheiro aqui, emprestado, né? João, e temos o Antônio. Ambos estão oferecendo 2 fluxos de caixa, 2 valores ao longo do tempo. Um, no 5º mês, pretende me pagar, no 10º mês, desculpe, pretende me pagar R$500 e no 36º mês pretende me pagar R$4.000. Já Antônio é o contrário. No 10º vai pagar os 4.000 e no 36º mês vai me pagar R$500. E aí, quanto eu posso emprestar para cada um dessas pessoas que estão me pedindo dinheiro? A grande questão é que nós não podemos dizer, isso faz toda a lógica, acho, para você, que em ambos os casos, ambos estão me prometendo um fluxo de caixa de R$4.500. Ou seja, somando os R$500 mais os R$4.000, que dariam R$4.500, a gente não pode falar assim que, tanto para João quanto para Antônio, eu posso emprestar ao mesmo valor. Posso não. Por quê? Como que a gente faz essa conta em relação à matemática financeira mesmo? Eu preciso, primeiramente, definir uma determinada taxa de juros. Né? Então, se eu estou emprestando dinheiro para essas pessoas, eu vou cobrar juros. Aqui eu considerei uma taxa de juros de 3% ao mês, aqui só para deixar esses valores mais claros para você entender as diferenças entre as duas possibilidades entre João e Antônio. Então, eu peguei o primeiro R$500 do João e trouxe para valor presente, descontando 3% ao mês. Depois eu peguei os R$4.000 também, né, da ideia de João aqui, e descontei 36 meses a uma taxa de 3% ao mês, tudo usando formulinhas do Excel, a formulinha do VP. Somando esses dois valores presentes, a gente chega em R$1.752. Então, para João, dado que eu estou cobrando uma taxa de 3% ao mês dele, eu posso emprestar R$1.752 hoje para receber R$500 daqui 10 meses, R$4.000 daqui 36 meses. Já no caso de Antônio, é diferente. O fluxo que ele está me prometendo, o valor maior, que é os 4.000, vem antes.
Então, quando eu pego 4 mil e desconto a 3% ao mês, isso me dá um valor de R$ 2.976. E aqueles R$ 500 que eu vou receber lá no mês 36 valeriam hoje 173. A hora que eu somo dá R$ 3.149. Ou seja, eu posso e devo emprestar mais para Antônio do que para João. E por que eu vou fazer isso? Porque Antônio me promete o maior fluxo de caixa antes. O maior valor da grana me chega já no mês 10 do Antônio, enquanto do João é só no mês 36. A hora que eu uso a taxa de juros para trazer para valor presente, eu consigo emprestar mais para Antônio, porque ele paga mais valor antes do que para João. E qual que é a primeira lição dessa primeira planilhinha que eu estou mostrando para você? A lição é que eu não posso somar esse 500 com esse 4 mil reais. Ó. Esse 500 aqui com esse 4 mil reais, eu não posso somar nem esse 4 mil reais com esse 500. Por quê? Porque eles estão em períodos diferentes do tempo. E hoje, que é o período da análise de hora que eu vou fazer o empréstimo, eles valem, os valores do futuro valem diferente para mim hoje, a depender de quantos meses ele está lá na frente. Então, 4 mil em 10 meses vale 2.900 aproximadamente hoje. 4 mil lá no mês 36 vale em torno de 1.380 hoje. Então, como eles estão em períodos diferentes do tempo, eu não posso somar esses dois valores. Eu não posso fazer 4 mil mais 500 e falar que tanto João quanto Antônio, ao eu emprestar dinheiro para eles, eles vão me devolver 4.500. O caramba! Eles não vão devolver 4.500 para você. Eles vão devolver 4 mil num determinado período, 500 reais num outro período, o que não é 4.500 ao todo. Porque esses valores não são somáveis, não se soma valores que estão em diferentes períodos do tempo. Pegou a primeira? Então essa é a nossa primeira dica. Não some valores que estão em períodos de tempo diferentes. Vamos para uma próxima questão aqui. Eu fiz um caso hipotético e irreal, na grande maioria das vezes, que é eu ter a possibilidade de investir o meu dinheiro numa taxa maior do que eu consigo emprestar do banco. Se fosse assim, a vida seria fácil, né? Se eu emprestar do banco, investir e isso, pelo menos no mercado financeiro, empresários fazem muito isso, de pegar emprestado, o retorno é maior do que ele está devendo para o banco, ele consegue lucro. Estou falando aqui dentro do mercado financeiro, de coisas mais assim, renda fixa com empréstimo. A gente não vai conseguir taxas de juro com segurança maiores do que a gente empresta. Mas nesse caso hipotético, para a gente entender a minha argumentação, eu estou fazendo essa aberração econômica aqui. Então, dentro desse contexto, o que nós temos? Uma renda fixa que rende 1,7% ao mês e um financiamento que me cobra 1,5%. E aí, eu vou comprar uma TV, 5 mil reais, que está aqui escrito como valor financiado. Tá ok? Ó, tá aqui, ó, valor financiado, uma TV de 5 mil reais. É óbvio que faria nesse cenário todo sentido do mundo eu fazer o financiamento. Eu pego do banco 5 mil, né? Vamos imaginar que eu até tenha os 5 mil guardados, que eu posso pagar à vista. Senão, se eu só tiver a opção de financiar, não faz sentido eu fazer essa análise. Então, eu tenho 5 mil. Financio, pago parcelado ou pago à vista. Tá ok? Nesse caso, faz todo sentido parcelar. Eu deixo os meus 5 mil rendendo 1,7% ao mês e todo mês eu tiro o valor referente à parcela do financiamento da TV, que está me cobrando 1,5%. Ao final do período, eu vou sobrar com grana no bolso. Por quê? Porque os 5 mil que estão rendendo 1,7% vão gerar mais dinheiro
do que o valor das parcelas que eu estou pagando, que foram calculados sobre um juro de 1,5. Então, ao deixar o dinheiro investido e sacando mês a mês para pagar o valor dessas parcelas da TV, a hora que eu terminar de pagar a TV ainda sobra um troco, porque eu estou com o dinheiro investido numa taxa maior do que foi calculado as parcelas do financiamento. Isso é matematicamente fácil de comprovar. Mas nem é essa a questão que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte: se eu pegar esse financiamento aqui, 5 mil, e eu coloquei 100 meses para deixar maior ainda, amplificar aquilo que eu estou querendo explicar. 5 mil reais a uma taxa de 1,5% ao mês do financiamento me dá parcelas de R$ 96,85. Se eu fizesse isso em 100 meses, e eu fizer aqui, ó, igual 100 meses vezes o valor da parcela, veja que isso dá quase que o dobro do valor financiado. Perfeito? Se eu somar as parcelas, ao final desses 100 meses, segundo o que a turma fala, eu teria pago o dobro da televisão. Primeira coisa, a gente já viu. Se, de fato, essa situação existisse de eu ter uma rentabilidade da minha aplicação maior do que a taxa do financiamento, já seria uma boa, tá? Grande coisa eu ter pago 2 vezes o valor da televisão. A operação financeira me foi vantajosa porque eu consegui investir a taxas maiores do que o juro do financiamento. Mas Emerson, mas isso não existe na prática, então não vale análise. E aí a gente empresta a análise passada. Eu não posso somar valores de parcelas que estão em períodos diferentes. Eu não posso pegar 96,85, que é o valor das parcelas, e fazer vezes 100. Por quê? Porque eles não são somáveis. Eles estão em períodos de tempo diferente. Mas isso é para ter uma noção. Uma noção de nada. Porque dado que eles não podem ser somados, uma vez que a gente soma valor de parcelas, a gente chega, obviamente, numa conclusão errada. Perfeito? Então, assim, se a gente pensar em tomada de decisão, que é o que a gente trabalha aqui, se houvesse esse caso hipotético da gente conseguir investir melhor do que a gente financia, tomaríamos uma decisão errada se a gente fosse pelo valor da soma das parcelas. Que claramente seria melhor financiar, porque eu ganharia mais dinheiro com isso. E o que nos faria tomar a decisão errada é, somando o valor das parcelas, eu pagarei 2 televisões. E daí? Tá ok? O que importa, de fato, quando eu faço financiamento? A taxa de juros. O percentual que eu estou pagando. Se eu remunero o meu capital, 1% ao mês, e a hora que eu for financiar a taxa de 3% ao mês, mas daí no cartão de crédito, se eu fizer 9% ao mês, o custo do capital, que é a taxa de juros, é que deve ser levado em consideração. Não somar valor de parcelas em períodos de tempo diferentes. Tanto é porque se eu pegar todos esses valores de parcelas e trouxer para valor presente, descontando uma taxa de 1,5% ao mês, volta a dar os 5 mil reais. O valor presente é o mesmo. Vamos para o caso 3. No caso 3, nós temos aqui tabelas price e saque, que são muito características de financiamento imobiliário. E aqui, nessa suposição minha, eu estou fazendo um valor de financiamento de 100 mil reais, né, que está aqui em cima. Ó. 100 mil reais é uma taxa hipotética de 2% ao mês. E a gente começa aqui analisando a tabela price. Dá uma olhada aqui, ó, que a tabela price eu fiz só para 6 meses, para caber aqui na nossa tela. Em geral, financiamentos imobiliários são para vários anos, décadas até mesmo, não é isso?
E aí, para comparar essas duas tabelas, que eu estou usando o mesmo valor financiado e a mesma taxa de juros e o mesmo prazo, para poder comparar uma e outra. Às vezes, na vida prática, você tem condições diferentes para essas tabelas. Aí a gente não consegue comparar, né, tete a tete, igual a gente está fazendo aqui. Mas o que eu quero mostrar é a sabedoria de você poder analisar bem um financiamento. Tá ok? Então, eu vou usar aquela abordagem que a gente já sabe que não serve para muita coisa. Eu vou somar os juros, que é o que muita gente faz por aí. Tem muito lugar da internet que você vai achar esse tipo de abordagem. Então, simplesmente eu vou pegar os juros aqui e vou somar. Somar tudo que está aqui em cima. Deu 7.115,49. Perfeito? Agora eu vou aqui para saque. Então, aqui na saque, nós temos a soma dos juros igual soma. A gente poderia fazer isso com pagamento também, que daria quase que a mesma coisa. Deu um probleminha aqui na minha fórmula. Igual a soma. E deu 7.000. Então, ó, aqui na saque, a soma das parcelas que está aqui embaixo deu 7.000. A soma dos juros desse período de 6 meses aqui. Se a gente for para a tabela Price, veja que a soma deu 7.115, deu 115,49 a mais. E aí, os gurus de plantão dizem que a tabela saque é preferível à tabela Price, porque no final do período você paga menos juros. Tá certo isso? Lógico que não. Tá? Por quê? Porque valores monetários em períodos diferentes nunca são somáveis. Se eles não são somáveis, né? A conclusão de que a saque é melhor do que a Price, por esse motivo, está completamente errada. E aí, Ellison, só para não vamos alongar muito esse vídeo, mas então, o que eu tenho que olhar? Primeiro, taxa de juros. E a questão da diferença grande de Price e saque é o fluxo de caixa. A saque você começa pagando muito mais no início e vai diminuindo e vai dando mais folga ao longo do tempo. A Price você paga, em tese, o mesmo valor do começo ao fim. Obviamente, se for o financiamento imobiliário, vai ter reajustes aí, pela TR ou qualquer outro indicador. Mas o argumento de que se paga menos juros na saque do que na Price não tem sentido. Tanto é que se eu pegar o valor dos pagamentos ou o valor dos juros e trouxer para valor presente, descontando essas taxas, a taxa de 2%, vai dar os mesmos 100 mil. O custo de oportunidade do capital de ambas essas duas opções que eu estou mostrando aqui são idênticos, 2% ao mês. O que diferencia a forma como isso vai ser pago. A gente tem que olhar a nossa capacidade de pagamento para decidir entre uma tabela e outra, se a gente tiver o mesmo prazo, a mesma taxa e o mesmo valor financiado, para poder fazer essa comparação da maneira como eu estou falando. Na vida prática, isso pode ser um pouco mais complicado, uma vez que, mas aqui tabela Price, saque permite fazer uma quantidade de financiamento, um período maior do que a Price, daí já começa a complicar um pouquinho mais a análise. Mas nunca some o valor dos juros e nunca diga que a saque ela é melhor porque você paga menos juros ao final do período, e também nunca diga que ao comprar um negócio financiado você paga 2 casas, porque essa conta não está certa. Gostou? Se inscreve no canal, tá? Deixa seu like, ativa o sininho, que a gente está preparando sempre bons materiais aqui para você. Um abraço, boa sorte, suas finanças e vida pessoal.